Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Rio Entrevista. Hoje vamos conversar com o escritor Léo Motta. Nascido e criado no Complexo da Maré, na zona norte do Rio, e prestes a completar 50 anos, ele comemora os frutos do lançamento do primeiro livro que escreveu, A Vida Depois das Marquises. A obra foi lançada em 2019 na Bienal no Rio de Janeiro e, desde então, Léo Motta se tornou a primeira pessoa em situação de rua a dar palestras. Léo, desde já eu quero agradecer a sua presença aqui no programa e antes de começar, vamos assistir a uma breve reportagem. O escritor foi criado pela avó, que morreu quando Léo Motta tinha 14 anos. Em 2003, ele perdeu um filho e passou a usar drogas. Chegou a viver na Cracolândia e, depois de 6 meses, foi resgatado pelo irmão. Léo Motta foi levado para uma ONG, onde ficou por 7 meses. Foi aí que começou a desenvolver o projeto Fala da Rua, que para ele representou uma grande virada de vida. Eu entrei ali sem acreditar, porém ali tinha pessoas que acreditavam. Uma delas era o Peter, que antes de perguntar o meu nome ele me deu um abraço. Eu me espantei porque há quanto tempo eu não recebia um abraço, né? E ali, essa recepção me fez ficar naquele lugar. 7 meses. Em seguida, veio o primeiro livro e Léo Motta retomou o contato com o pai, o que serviu de inspiração para a segunda obra, A Vida Depois das Marquises, Sonhos. O escritor ainda entrou no universo da música e lançou um rap, também chamado Marquises, palavra que se tornou um mantra na vida dele. Uma vida melhor, um mundo melhor. A vida mudou, a página virou. O homem que ali deitava virou escritor. Pai de 4 filhos, atualmente Léo mora em Paquetá com a família. Em junho de 2023, ele recebeu da Câmara Municipal do Rio um diploma de reconhecimento e gratidão pelos feitos à população em situação de rua do município durante a pandemia de Covid. Então, Léo, essa reportagem que nós acabamos de exibir conta um pouco da sua história. Conta pra gente um pouquinho como foi essa experiência de morar na rua. A experiência de chegar na situação de rua é algo que eu vou levar para a vida inteira, né? Porque feriu muito, né, a minha dignidade, né? Ter passado essa trajetória, situação de rua, e ali não ser reconhecido, né, causou um dano muito grande. Você, em situação de rua, depende muito do próximo e nem sempre o próximo está disposto a estender a mão. O que mais me marcou na rua, né, foi a dependência, né, e as humilhações que eu passei, por simplesmente por fome, outra por sede. Eu entrei numa padaria, pedi uma senhora para me pagar um pão, ela só se virou, né, e cuspiu no meu rosto. Outra que me causou muita dor e me feriu muito foi a sede. Rio de Janeiro, 45 graus, sem acesso à água potável. Eu entro no restaurante, peço água, o segurança vem depois de alguns minutos e me dá um copo com água com gelo com sal. O que me marca na situação de rua foi as humilhações, porque ali, muitas das vezes, fui atacado de uma forma gratuita. Então é muito humilhante, para quem está naquela situação, não ser chamado pelo nome, ali eu era chamado de vergonha pela minha família e por muitas das vezes por derrota, pela sociedade. Agora, Léo, como tudo isso contribuiu para que você se tornasse a pessoa que você é hoje? Contribuiu muito, principalmente para mim sair daquela situação. Porque eu não nasci na rua e não cresci na rua, mas eu cheguei em situação de rua. E quando eu passo essas feridas ali, me mostra que eu não precisava de nenhuma maneira morrer, na situação de rua. Foi quando eu comecei a buscar ajuda, e quando tive uma real oferta de ser ajudado, eu aceitei essa ajuda. Léo, você já falou um pouquinho aí do quanto foi difícil, mas
tem alguma coisa que aconteceu, alguma experiência que te marcou mais? Foi os meus filhos, né? A todo momento sentiam vergonha de mim, né? A minha mãe, né, que chorava todos os dias, né? Eu estava ali vítima da dependência química, né? Era um homem, né, de 1,88 m, né, com a aparência de um velho, um corpo de menino, pesando 60 quilos. Não, o que me marcou muito naquela situação foi ter, né, que carregar o meu corpo, né, na cidade do Rio de Janeiro, e não ter, né, aquele endereço para voltar, né, porque eu não conseguia, né, ficar no meu lar, né, com a dependência química, né, então eu tinha muita vergonha, né, quando os meus filhos me avistavam naquela situação, naquela condição. Eu carregava também muitas das vezes ali uma culpa, né, por minha mãe estar passando, né, por aquela situação, né, porque de um lado estava eu numa calçada sofrendo e do outro tinha uma mãe, né, que sofria junto, né, ao ver o filho ali na situação, né, de esmolar, de mendigar, né, ao mesmo tempo ali lutando, né, com uma doença tão brutal, né, que é a dependência química, né. Eu usei drogas durante 20 anos da minha vida, né. Eu, em situação de rua, usava crack todos os dias, né. Eu usei cocaína durante 17 anos e o crack 3 anos, né. Então era muito difícil, né, de um lado eu estar em situação de rua, do outro ter uma família que ao mesmo tempo sentia vergonha e ao mesmo tempo também sofria com a minha condição. Léo, o que foi fundamental para você superar essa situação e virar esse jogo? Fundamental foi a ajuda, né? E eu também, do outro lado, aceitar a ajuda. Muitas das vezes as pessoas querem ajudar, mas se a pessoa não aceitar ser ajudada, não tem resultado, né? Então eu aceitei ser ajudado, né? Passei por uma instituição, né, que é parceira, né, da Prefeitura, onde ali eu fui acolhido pelaquela instituição. Passei 7 meses ali, né? Foram 224 dias, 896 refeições com dignidade. Então, o que me fez ficar, além da ajuda, foi o amor a qual me trataram. As pessoas que me acolheram ali, antes de perguntar o meu nome, me deram um abraço, né? São pessoas que eu carrego na minha vida, né, até hoje, né? Então, o acolhimento ele foi fundamental para a minha virada de chave, para a minha mudança de vida, porque, de outro lado, que alguém quer ajudar, o outro quer ser ajudado, mas também as ajudas têm que ser qualificadas, né? Tem que ser pessoas literalmente preparadas para lidar com o ser humano, né, fragilizado e com a vida totalmente falida, né, que era o meu caso, né? Quando eu aceitei a ajuda da instituição, eu cheguei ali falido financeiramente, mental, o emprego já não parava nenhum. Eu entrei ali também carregando, né, a dependência química e também um trauma profundo, né? Eu, com 21 anos de vida, meu filho foi assassinado pela mãe, com 5 meses de vida, né? Então, eu entro naquela instituição não somente para sair das ruas, mas literalmente para dar a volta por cima. Ali que foi preenchido todos os traumas e vazios que eu carregava comigo. Léo, e eu queria saber também como a literatura entrou na sua vida. A literatura, ela chega na minha vida através de uma página que eu tinha criado, né, numa rede social. E ali eu coloquei uma foto minha real de situação de rua que eu ganhei de uma voluntária. E depois da minha saída de rua, viramos amigos. E ela servia café para mim na manhã na rua e ela tinha essa foto e me deu. Eu peguei essa foto, coloquei na rede social após a minha saída da instituição. E ali eu contei um pouco da minha história, de como eu cheguei, melhor ainda, de como eu saí da situação de rua, da situação da dependência química. E fui dormir. No outro dia, tinha 30 mil seguidores, né, nessa página, nessa rede social. E foram diversas mensagens que chegaram. E uma delas foi de uma amiga, né, hoje somos amigos, naquele momento era apenas seguidora da página, né? Que ela fez a proposta: Léo, por que você não pega esse relato e transforma num livro? Né? E eu pensei, poxa, eu escrevi um livro,
um homem preto, estudante de escola pública, de comunidade lá, nunca teve esse negócio de escritor, não. E ela, como me deu essa ideia, eu comecei a pensar quanto deve custar, né, para lançar um livro. Ela falou, Léo, escreve e eu vou custear, né, esse seu lançamento. E eu embarquei. A literatura é uma ferramenta que hoje que eu uso, né, é uma forma de me trouxe extremo prazer. Hoje, se eu estou triste, eu estou escrevendo. Se eu estou feliz, estou escrevendo. Foi totalmente um refúgio, né, dos meus sentimentos. E eu comecei a escrever, né, um livro. Era um celular usado, não tinha tampa traseira. Muitas das vezes, quando eu estava escrevendo, pensei em desistir por ele não ter tampa traseira, que eu tinha ganhado numa doação. Ele era colado com durex, a bateria, e às vezes saía. Eu tinha que começar a escrever tudo novamente. Mas persisti nesse sonho, né? Tinha essa pessoa sonhando comigo, e fiquei 6 meses escrevendo essa obra. Até que eu termino, ela pede que eu procure uma editora, e fui. Até o momento, quando eu chego na editora, eu me assusto com o valor, porque o primeiro emprego que eu tive após deixar a estação de rua foi de lavador de prato. Né? Uma pessoa me deu a oportunidade, mesmo sabendo da minha condição e da minha real situação. Eu estava, né, em busca desse sonho de deixar a estação de rua, ela me deu essa oportunidade de lavar pratos ali. E eu ganhava muito pouquinho. Né? E a editora me passou um valor que eu não teria como suprir. Então, eu procurei a pessoa, né, que me fez a proposta de escrever o livro. E ela criou uma vaquinha virtual. Né? Eu recebi doação até em dólar. Pessoas do outro lado do mundo acreditavam no meu sonho, né, de um ex-morador de rua se tornar um escritor brasileiro. E foi um marco na minha vida. Né? Eu nunca tinha noção de onde o livro chegaria. Pelo contrário, eu tinha até um certo frio na barriga, né? Porque escrever é algo fantástico, né? Mas você lançar e as pessoas comprarem é um outro passo, né? Mas o livro foi um sucesso, né? Léo, a gente continua com esse bate-papo já, porque agora o Câmara Rio Entrevista vai para um rápido intervalo. Não saia daí, porque é rapidinho. O Câmara Rio Entrevista está de volta. Hoje o nosso bate-papo é com o escritor Léo Mota, que viveu nas ruas do Rio de Janeiro e usa a própria história para ajudar outras pessoas. Léo, peço que você conte pra gente o que a gente vai encontrar nesse seu livro. O livro ele não fala apenas de tristeza, né? Ele não fala apenas de lágrimas, mas o livro também expressa sorrisos. O livro está desde o meu nascimento até a superação. É um profundo relato, né, em 218 páginas, né, de como se chega e o melhor de como se sai, né, dessa situação. Então, é emoção, é muita entrega, é desafiador, né, é uma história que, sem dúvida, vale a pena, né, ler, contar, mergulhar. E tem pessoas que diversas respostas encontram através dessas páginas. Agora, Léo, eu queria saber de você como é que você se sente servindo de inspiração para pessoas que passam ou passaram pela mesma situação que você, de morar nas ruas. É uma grande responsabilidade, né? Carregar essa história, essa trajetória, né? Uma grande história de superação reconhecida. E, ao mesmo tempo, é uma realização, né? Eu ter alcançado, né, esse sonho, né, através da literatura e estar alcançando pessoas através da história. É uma realização, né? Não é uma felicidade, né? Porque as pessoas que se inspiram na minha vida hoje estão passando, muitas delas, por momentos difíceis, né? Que a minha história mostra que a história triste ela não impede que o final seja feliz. Então, hoje eu me sinto extremamente realizado. Agora, Léo, você considera que as políticas públicas voltadas para as pessoas que se encontram em situação de rua, elas são suficientes para resolver essa questão?
Temos ainda muito que avançar, né? Ainda mais quando se trata, são diversos perfis, né, que estão em situação de rua. Como o nome mesmo diz, né, é uma população que carrega contigo diversos motivos, né, para estar ali, né, principalmente quando se trata, temos que avançar no tratamento, né, de dependentes químicos, né, com mais políticas, né, específicas voltadas a esse tema, principalmente quando se fala assim, em prevenção às drogas, né, que foi o principal motivo que eu cheguei nas ruas, mas eu comecei o uso de drogas aos 14 anos, foi numa escola pública, né? Então, prevenção, tratamento, temos que avançar muito, né, para que as pessoas não mergulhem nesse mundo, né, não chega pelo motivo que eu cheguei, a situação de rua, né, tem um outro perfil também que está se estabilizando nas ruas, né, a gente está numa cidade, né, que é fatiada, né, por diversas cenas, né, de disputas de bandos armados, né, e alguns acabam migrando, chegando à situação de rua, né, então a gente também precisa também de olhar a segurança pública para esse fator. A gente tem as mulheres, né, que estão em situação de rua, né, o corpo mais frágil, mas é o corpo mais exposto, né, porque eu vejo na rua todos os corpos são vulneráveis, mas a mulher é mais exposto, né, a gente tem que avançar com esses olhares mais atentos para esse perfil feminino, né, que está em situação de rua, né, são mulheres, muitas delas que carregam traumas, né, estão expostas a violências sexuais ali nas calçadas, então a gente tem que estar sempre avançando, né, porque o perfil ele vai mudando, as pessoas vão, quanto mais tempo na rua, vão adoecendo, né, e quanto mais tempo, fica mais difícil também a sair. Então, a política pública que a gente tem que avançar nessa questão é cada vez estarmos mais próximos, cada vez estender os planos de atendimento e tratamento para essa população. Né? Claro que nem todos são dependentes químicos, como o próprio censo mostra, né? O censo foi feito aí no último censo agora, né? Que temos aí 57 cenas de uso de droga na cidade. Mas a gente também tem um público que a maioria dele trabalha, né, com reciclados, captação de latas, PET. A gente tem que avançar também em políticas para catadores e recicladores, né, que 80% do censo estabelecido, eles mesmos falaram que trabalham. Né? Então a gente tem que avançar assim, em políticas para essas pessoas. Né? A outra política que muito me preocupa para quem está em situação de rua é de educação. Né? O censo apontou que 64% dessa população tem um ensino fundamental incompleto e 10% dessa população é totalmente analfabeta. Né? Então é muito difícil levar ao mercado formal 74% dessa população em situação de rua, muitas das vezes não vão se enquadrar ali nas exigências, né, para se impor, né, ao mercado de trabalho. Então a gente tem que estar sempre à frente, né, porque a gente está falando de uma população literalmente. Léo, conta pra gente quais são os seus próximos projetos na literatura. O meu próximo projeto é o terceiro livro, né, o segundo é muito forte, o primeiro é muito forte, o terceiro livro, né, que fala do outro lado da rua, né, fala de histórias de pessoas que, assim como eu, estão superando. Léo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. A gente ficou muito feliz de conhecer um pouquinho mais da sua história. Obrigado. Os livros estão disponíveis, né, na minha rede social, assim como documentário de história de vida, clipe musical, tem muita coisa que pode te inspirar. E o Câmara Rio Entrevista dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site, câmara.rio, e também nas nossas redes sociais pelo @Câmara Rio. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Não importa, abandono do motivo, a razão. Embaixo de uma marquise, uma companhia, exclusão. Sociedade sofrida, iludida, enganada. Ao ver que está ali como uma ameaça. Ei, não se engane, não se permita. Homens e mulheres podem mudar de vida.